Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TV Legislativa de Blumenau. Obrigado você pela sua companhia, sempre com a gente aqui acompanhando o trabalho do seu vereador e também assistindo os programas semanais da TVL. Já já a gente vai falar sobre o aniversário do CVV de Blumenau, que completou recentemente 30 anos já de atividades aqui em Blumenau. O CVV, o Centro de Valorização da Vida. Daqui a pouquinho a entrevista com uma das voluntárias do CVV, mas está aqui com a gente agora no estúdio o doutor André Repke, que é procurador aqui da Câmara de Vereadores, doutor André de Souza Repke. Vamos falar um pouquinho sobre o livro que foi lançado recentemente também aqui na Câmara, um livro que facilita o entendimento da lei orgânica do município, a lei orgânica anotada. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Doutor, o que é esse livro da Lei Orgânica Anotada que o senhor fez já um trabalho de alguns anos e agora a Câmara acabou lançando aí numa sessão ordinária também? Gostaria que o senhor nos explicasse. Bem, a Lei Orgânica, na verdade, é a norma, é a lei mais importante do município. Ela que dá a organização básica do município. Seria quase o equivalente a uma Constituição Municipal, embora não seja assim chamada, porque a Constituição Federal disse que o nome correto deveria ser Lei Orgânica. Mas basicamente é Mas é que poderia ser municipal. De uma forma coloquial, de uma forma informal, nós poderíamos dizer que é a Constituição Municipal. É a lei mais importante do município. Mas, ao mesmo tempo, ela fixa, em via de regra, princípios gerais, normas bastante genéricas, cuja efetividade, cuja eficácia fica normalmente condicionada à edição de leis, sejam leis ordinárias ou leis complementares pela Câmara Municipal. Então, desses anos de trabalho, a gente percebia que, na verdade, a Câmara já havia regulamentado praticamente todos os dispositivos da Lei Orgânica, que garantiam eficácia a essa lei. E o que a gente pensou em fazer, então, foi consolidar num único texto, para cada artigo da Lei Orgânica, principalmente a lei municipal regulamentadora desse mesmo artigo que garantia eficácia a ele. A Lei Orgânica, ela existe desde quando, doutor? Quem é que fez a Lei Orgânica? Ela foi promulgada no ano de 1990, por força de um mandamento constitucional. A Constituição Federal ela é de 1988. Sim. E ela determinou, então, que a partir dela, cada município editasse, com base em princípios fixados na própria Constituição Federal, ela determinou que cada município promulgasse a sua própria lei orgânica. E o município de Blumenau o fez, então, em 1990. Foi feito em 90, então, pelos vereadores da época? Sim, foram feitos pelos vereadores na época, que atuaram, então, como poderíamos chamar de legisladores orgânicos. A legislatura eleita no ano de 1990, ela atuou não só como eles atuaram não só como legisladores ordinários, mas por um breve período eles atuaram também como legisladores orgânicos, eis que criadores, né, da Lei Orgânica Municipal. Até para explicar um pouco melhor para quem está acompanhando, usou termos bastante técnicos aqui na primeira fala, mas artigos tal, para que as pessoas entendam. Então, o que tem nesse livro? Por que é anotada a Lei Orgânica do município, doutor? Porque em cada artigo da Lei Orgânica do município, nós nos preocupamos em fazer, então, uma nota, ou mais de uma nota, indicando, via de regra, qual a legislação municipal, qual a lei municipal, já editada pela Câmara, que regulamentou aquele dispositivo. Porque muitas vezes a lei orgânica, ela basicamente fixou uma diretriz, um princípio geral. Por exemplo, ela garante o direito à educação. Aí, com base nisso, não basta apenas fixar genericamente na lei orgânica o direito à educação, por exemplo. A partir disso, a Câmara editou toda uma regulamentação, seja ela sobre a organização da Secretaria de Educação ou falando sobre programas na área de educação, que vão dar substância, vão dar efetividade a esse direito. Genericamente colocado na lei orgânica, ele não produz, ele não efetiva muita coisa. Porém, a partir da regulamentação feita via lei ordinária, nesse caso aí... As outras leis, no caso, que surgiram depois... Inferiores, do plano inferior, é que vão viabilizar a concretude, vão garantir a efetividade desse mandamento genérico, por exemplo, a educação. A educação. Foram várias anotações feitas, então, pelo senhor. Em quanto tempo aí, doutor, de trabalho para fazer esse livro? O início desse trabalho começou no início da gestão da mesa diretora passada. Então, na verdade, se viabilizou em face da autorização e do apoio dado pela antiga mesa diretora. E pela complexidade que foi se descobrindo com o passar do tempo, na verdade, só conseguimos concluir, então, agora, praticamente no final do primeiro semestre, né, início do segundo semestre do ano corrente, já na nova gestão da mesa diretora. A gente está vendo algumas imagens aí desse livro, né, a Lei Orgânica do Município de Blumenau anotada.
teve o lançamento recentemente aqui feito na Câmara, o doutor André também falou na tribuna, né, apresentou aí à população. E esse livro vai ficar à disposição de quem, doutor? E para que utilidade que ele vai ter agora, daqui para frente, né? Considerando que ele tem um índice remissivo contendo todas as expressões trabalhadas, enfrentadas ao longo da lei orgânica, que é bastante longo, um índice remissivo de quase 40 laudos, então que ele vai permitir ser usado como, digamos assim, um guia da principal parte da legislação municipal. Porque seja o agente público municipal, seja o cidadão interessado em atuar que tem alguma necessidade de atuar junto à administração municipal, ele usando o índice remissivo, ele encontra os temas, as palavras, as expressões do seu interesse, reporta-se imediatamente ao dispositivo da lei orgânica que trata daquela questão e, ato contínuo, naquele dispositivo ele vai encontrar toda a legislação municipal e, eventualmente, talvez até alguma legislação federal, estadual que trate também sobre a matéria, toda referenciada imediatamente abaixo do artigo. Então, o foco disso aí vai ser, principalmente, os vereadores e respectivos agentes que trabalham nos seus gabinetes, para que tenha uma consulta rápida e consolidada da principal legislação municipal produzida até agora, mas também isso pode ser de interesse dos agentes do Poder Executivo e, como eu disse antes, até de outros cidadãos, de qualquer outras pessoas, na verdade, que tenham alguma necessidade ou interesse de atuar junto à administração municipal. No total foram quantas anotações feitas nesse livro, doutor? Salvo engano, quase 400. Agora, não sei se 370 ou 380. Quase 400. Quase 400 referências. Aí são leis? Leis municipais, basicamente, mas também algumas leis estaduais ou federais, ou também súmulas, enunciados, entendimentos consagrados de tribunais superiores, seja o Tribunal Superior de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal. O senhor deu o exemplo da educação, mas tem algum outro exemplo também para até explicar um pouquinho melhor, doutor, o que tem no livro de novo? Por exemplo, um item relacionado com desapropriação. Por exemplo, lá diz então o município, lá diz a lei orgânica que entre as competências do prefeito, que compete ao prefeito editar um decreto expropriatório quando houver interesse público em desapropriar algum bem. Usando, por exemplo, o cidadão, o agente público, procurando no índice remissivo a expressão desapropriação, ele imediatamente vai encontrar o dispositivo da lei orgânica que trata desse assunto, provavelmente lá nas competências do prefeito, acho que artigo 59, se não me falha a memória. E, imediatamente após, ele já vai encontrar a legislação que trata sobre desapropriação. No caso da desapropriação, existe, na verdade, apenas legislação federal sobre o tema e súmulas de tribunais superiores que dão várias diretrizes sobre esse tema. Então, lá, naquele item de desapropriação, por exemplo, que é uma questão recorrente que a administração municipal vive, realizando desapropriações até para viabilizar obras públicas, ele vai encontrar todo o marco legal e jurisprudencial também, por meio de súmulas, que tratam daquela matéria. Toda ela consolidada lá numa única referência. Quer dizer, facilita, né? Agiliza muitas vezes o trabalho de quem é dessa área, né? Agiliza, essa é a intenção, realmente, inclusive facilitar a divulgação dessa legislação. Ela, em que pese boa parte, quase toda ela, estar já disponível em site, é possível fazer pesquisa por busca de expressão, mas com uma edição nós conseguimos consolidar, numa consulta talvez até um pouco mais rápida, mais ágil, desse mesmo material normativo, né, dessa mesma legislação. Onde é que as pessoas encontram esse livro da lei orgânica anotada feita pelo senhor aqui através da Câmara, hein, doutor André? As pessoas interessadas, elas podem entrar em contato com a Escola do Legislativo, Fritz Miller, aqui da Câmara Municipal, que está encarregada de encaminhar e distribuir essa edição. Ela está fazendo isso espontaneamente em relação aos órgãos públicos em geral, mas como nós falamos antes, em relação às pessoas interessadas em atuar junto à administração, ou que têm um interesse de qualquer maneira, elas podem entrar em contato com a Escola do Legislativo e solicitar o seu exemplar. Legal. Até aproveitar a presença aqui do doutor André Repke, que é procurador da Câmara de Vereadores, para informar também os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham aqui o trabalho da Câmara, o que faz, né, a Procuradoria da Câmara, o trabalho dos procuradores, até as pessoas acompanham, né, as comissões, os pareceres. Enfim, os pareceres são dados pelos senhores procuradores, doutor? Sim, a Procuradoria da Câmara ela responde pela regularidade jurídica de todos os atos internos, sejam de ordem administrativa, mas também nós atuamos muito fortemente, e esse é, inclusive, o maior volume de trabalho que nos é demandado, é de assessoramento da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Então, o que acontece? A Comissão de Constituição e Justiça ela é responsável por realizar aquilo que a doutrina chama de um controle prévio de constitucionalidade das leis. Então, na Câmara Municipal de Blumenau, um projeto de lei apresentado por um vereador para que ele possa ir para as demais comissões e para que ele possa, num outro momento, ir a plenário, ele tem que passar pelo prévio controle, pelo prévio crivo da Comissão de Constituição. Por quê? Porque se ela entender que o projeto é inconstitucional, por exemplo, de forma integral,
e insanável, o destino desse projeto, via de regra, será o arquivo. Claro, os vereadores eles não têm obrigação de ter um conhecimento técnico jurídico e para isso então existe a Procuradoria. Ela fornece a eles, sempre que quando solicitada, um memorial jurídico, um parecer jurídico informando da regularidade ou da irregularidade do projeto de lei apresentado pelo vereador. Então nós apresentamos um memorial em caráter sugestivo que os vereadores normalmente sempre acompanham e que então dá, digamos assim, um mapa, né, de cada artigo, dizendo se existem ou não irregularidades no projeto, se essas irregularidades são ou não sanáveis por emenda. Então, é isso que nós fazemos principalmente, internamente. Legal. Doutor, olha, quero agradecer muito a sua participação aqui, por dar detalhes aí desse livro que o senhor fez aí nos últimos anos, agora lançado aqui pela Câmara, a Lei Orgânica do Município Anotada, para facilitar, para ajudar, para agilizar, né, quem trabalha nessa área principalmente e quer conhecer mais das leis aqui do município, e essa que é a mais importante lei, que é a Lei Orgânica do Município, né, doutor? Exatamente. Bem, eu que agradeço o convite e a oportunidade, então, de divulgar esse trabalho. Então... Obrigado. Até a próxima, doutora. Valeu, até a próxima. Valeu. Doutor André Repke, que é procurador aqui da Câmara de Vereadores de Blumenau, veio conversar com a gente hoje aqui no TVL Comunidade. Faz um intervalo, daqui a pouco nós voltamos para falar sobre o trabalho do CVV aqui de Blumenau, que completou 30 anos. Até já. De volta aqui com o TVL Comunidade, você que está acompanhando a TV Legislativa de Blumenau, canal da Câmara de Vereadores. Já conversamos antes então com o doutor André Repke, que é procurador aqui da Câmara, sobre o livro da Lei Orgânica do Município Anotada. E agora a Naura Schreiber, voluntária do CVV, está aqui com a gente para bater um papo também, falar sobre os 30 anos de atividades do CVV de Blumenau, que completou agora, fez aniversário, né, nesse começo do mês de outubro. Tudo bem, Naura? Tudo, muito obrigada por mais esta oportunidade que a TVL está nos dando. Obrigado você por ter aceito aqui o nosso convite, falar nessa data importante do CVV. Eu vejo aqui pela sua camisa, como vai você? Até mudando um pouquinho do nome, né? Centro de Valorização da Vida. Como é que vai você então, Naura? Tá tudo bem? Tudo bem, tá o bom. Trabalho, tudo bem, eu estou bem. Estar aqui podendo falar de um trabalho que completou 30 anos no dia 7/10, na cidade de Blumenau. É muito importante isso para os voluntários e para a nossa comunidade blumenauense. O que representa o CVV hoje para Blumenau, esse serviço que é oferecido há 30 anos à população? Olha, um trabalho que existe há 53 anos no Brasil, um trabalho que recebe mais de 1 milhão de ligações por ano, né? Blumenau recebe mais de 1.200 ligações mês, além de recebermos as pessoas que vão lá pessoalmente também das 7 da manhã às 19 horas. Eu acredito realmente que para a nossa comunidade blumenauense faz muito bem. A gente está vendo algumas imagens também aí do CVV. O CVV que aqui em Blumenau fica, aí o pessoal no telefone, né? Tá até o endereço aparecendo aí, Rua Professor Luiz Schwartz, 169. Isso. Ali atrás da AMP, né? Atrás da AMP fica a nossa casa, na Rua do CVV. Já uma rua que foi instituída por esta casa. Todo mundo conhece a sede do CVV, é tradicional ali, né, Naura? Isso. Bom, aqui em Blumenau, nesses 30 anos, vocês fazem ideia de quantas pessoas já atenderam, Naura? Já até salvaram quantas vidas, né? Rodrigo, que para nós, se nós ficarmos 100 anos nesse trabalho, se esse trabalho existir 100 anos e conseguirmos salvar uma pessoa, valeu a pena tudo que fizemos, né, até hoje. Né? Mas foram muitos atendimentos Muitos atendimentos. Se fizermos uma média, né, de 1.200 ligações mês, por aí você vê quantas ligações já atendemos, já conversamos com essas pessoas, já aliviamos, acredito, essa agonia de muitas pessoas. E são quantos voluntários hoje trabalhando, né, no CVV atualmente? Hoje estamos com 37 voluntários. 37. Você é uma delas, né, Naura? Sou uma delas que faço parte, então, como voluntária do CVV. Quer dizer, sempre tem espaço para mais voluntários, né? Sempre tem. Precisa de mais, né? Sempre precisamos mais, né?
Nós temos hoje 3 linhas de telefone, atendemos a porta, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento do telefone 141, que é o telefone do CVV. 141. Ligue para esse telefone, converse, fale das suas angústias, dos seus medos, das suas alegrias. É muito importante, nós precisamos nos esvaziar das coisas que temos dentro de nós. Nós estamos vendo até imagens aí do pessoal do CVV fazendo ações. Vocês fazem várias ações, né, nas praças, tem pedágio também, né, Naura? Fizemos sim. Este ano que a Organização Mundial da Saúde, ela instituiu o Setembro Amarelo. Amarelo por quê? Porque amarelo é vida e o CVV é valorizando a vida. E nós acreditamos que quando valorizamos a vida, estamos fazendo a prevenção do suicídio. Então, no Setembro Amarelo, o CVV teve, então, em todo o Brasil, né, fizemos grandes ações com a participação tanto da imprensa local, né, a falada, escrita e televisionada do nosso Brasil inteiro participaram dessa ação, dessas ações, então, que fizemos no Setembro Amarelo. E temos certeza que foi um grande avanço de divulgação do nosso trabalho. O Setembro Amarelo, ele veio e foi muito trabalhado porque a Organização Mundial da Saúde, ela percebeu que no nosso Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. No mundo, a cada 45 segundos, uma pessoa se suicida. Nossa, número Você imagina, então, 32 brasileirinhos tiram a sua vida. Só que existem os grandes tabus, que é não falar do suicídio. E precisamos falar com nossos filhos, falar com as nossas famílias, com os nossos amigos, porque realmente são 32 brasileiros tirando a sua vida todos os dias. Isso é dados da Organização Mundial da Saúde. Números realmente preocupantes, né, Naura? E lá no CVV, vocês falam sobre a importância da vida ou quando a pessoa liga no 141 e está nesse momento difícil, está pensando em até tirar a própria vida, ou vocês tentam convencer a pessoa de não tirar a vida? Como é que funciona, hein, Naura? Olha, meu querido, o trabalho do CVV é uma prevenção. Né? É prevenir o suicídio. Quando você vai ao dentista, quando você vai ao médico, você está prevenindo. Então, a pessoa que liga para o CVV, ela realmente está prevenindo, se prevenindo para não chegar ao ponto final. O trabalho do CVV é para conversar com as pessoas? É conversar com as pessoas, ouvir as suas angústias. Hoje, o nosso mundo, as pessoas não têm mais tempo de olhar nos olhos, conversar com as pessoas, sabe? Conversar com amorosidade, acolher o outro. Está muito difícil da gente ter esse tempinho de acolher, olhar nos olhos e dizer, amigo, você precisa conversar um pouco? Eu estou aqui. Pode ligar, ligue para o CVV 141. 24 horas o serviço, Naura? 24 horas. O trabalho do CVV no nosso Brasil funciona 24 horas todos os dias do ano. No telefone, ou quem quiser pode ir lá pessoalmente. Pode ir lá pessoalmente. Mas a maior demanda é por telefone mesmo? É por telefone, Precisamos ter muita coragem, muita ousadia para falar das nossas coisas para o outro, né? Então, é melhor falar por telefone, que eu não preciso me identificar, não preciso dizer quem eu sou. Então, eu posso falar muito. Quem que liga para o CVV? São pessoas de mais idade, mais jovens ou de qualquer idade? Como é que está hoje esse perfil de pessoas atendidas no CVV? De qualquer idade. Recebemos muitas ligações até de crianças. Sabe, o nosso mundo está muito corrido. Criança também liga? Muito. Quantos filhos que precisam ficar... quantos pais que precisam sair de manhã cedo, voltar tarde
e esse filho fica sozinho, precisando mesmo, né? Às vezes de falar de suas coisas, porque todos nós temos. Então, qualquer pessoa pode ligar para o CVV e falar de suas angústias, de seus medos, de suas tristezas, até mesmo de suas alegrias. O CVV também recebe. Às vezes temos grandes alegrias e não temos com quem falar. Os voluntários, você é uma delas, né, Naura? A gente falou isso antes, ficam à disposição, trabalham muito, não trabalham. Como é que faz para ser um voluntário? Tem que ter muito tempo disponível ou não? Olha, para ser um voluntário do CVV, você precisa ter mais de 18 anos, passar por uma preparação e seleção de voluntários, porque lá nós trabalhamos com pessoas, né? Então precisamos nos preparar. Precisamos aprender a ouvir, a conversar, a acolher essa pessoa que tanto precisa. Então tem um curso de preparação para ser preparação. Normalmente no início de março temos um curso. Então, por favor, se um dia você tiver vontade de fazer um trabalho voluntário, um trabalho que trabalha com pessoas, com a alma das pessoas, ligue lá 141 e se informe. Ô, Naura, por que vale a pena trabalhar no CVV, ser voluntária do CVV? Você está há quanto tempo, por exemplo, na entidade já? Bastante, né? Eu estou bastante tempo. Sabe, assim, estou 30 anos fazendo o trabalho, então, né? Desde o início, então? Desde o início estou lá. E se vale a pena, sempre vale a pena. E por que quando que a vale a alma pena? não é pequena, fraseando o nosso grande poeta, né? E por que vale a pena, Naura? O que traz de recompensa poder falar com as pessoas, ajudar as pessoas? Sabe, é uma coisa assim que esquenta a nossa alma, esquenta o nosso coração, sabe? Assim, aprender a acolher o outro, olhar nos olhos do outro, dizer para o outro, eu estou aqui se você precisar conversar um pouquinho. A gente sabe que as ligações, elas são, vocês não podem passar, né, adiante, enfim, mas sem citar nomes, alguma história que te marcou ao longo de 30 anos, de alguma ligação, de alguma fala, de alguma frase, de alguma pessoa, claro, sem falar nomes, nada, mas algo que te marcou e te marca até hoje, de ligações do CVV? Sempre marca, sempre marca. Mais alguma ou algumas que você pode compartilhar aqui com a gente, talvez? Sabe, o CVV, ele tem assim... O sigilo é muito importante, o anonimato é muito importante, então as histórias, cada um tem a sua história, eu tenho a minha história e eu sei que faz muito bem eu poder falar dela, né? E alguém me ouvir realmente, conversar comigo sobre isso. E é isso que acontece no CVV. Então, todas as histórias são muito importantes, cada ligação é muito importante. É bom demais ter essa disponibilidade de estar lá e poder receber essas ligações ou pessoalmente as pessoas. Legal, isso é importante, né? O sigilo, anonimato é muito garantido e as pessoas garantido. que quiserem ligar, está à disposição. 141 CVV, que fez 30 anos agora, o aniversário foi no dia 7 de outubro, né, Naura? 7 de outubro. 7 de outubro, Tá bom. Toda a imprensa, esta casa mais uma vez, nos deu uma moção honrosa. Recebemos o CVV, né, o trabalho do CVV de Santa Catarina, recebemos na Alesc, na TV Legislativa, também recebemos realmente uma homenagem que foi assim, que nos deixa orgulhosos de fazer parte de um trabalho que tem esta credibilidade, sabe? E esse comprometimento com a comunidade blumenauense, catarinense. Hoje somos 10 postos em Santa Catarina. De Blumenau é o mais antigo? É o mais antigo. Blumenau foi o primeiro posto, né? Que abriu, então, em 85. Naura, quero te dar os parabéns aqui, em nome de toda a equipe aqui da TVL, da Câmara. Parabéns aos voluntários, principalmente, que trabalham lá, né? Sem ganhar nada financeiramente, mas sim emocionalmente, psicologicamente, né? Na vida certamente tem muitos ganhos. Muito obrigado, tá bom? Parabéns. Muito obrigada por vocês, sabe, acreditar nesse trabalho e acreditar de uma maneira assim que sempre nos dão essa oportunidade de nós falar deles.
nós precisamos falar, precisamos divulgar. Não adianta nós estarmos lá disponíveis se as pessoas não conhecerem o trabalho do CVV. Ligue para 141 ou então vá até lá na rua Luiz Schwartz 169. É uma rua que é atrás da AMP, a nossa casa. Obrigado, Naura. Um abraço, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada. Naura Schreiber, que é voluntária do CVV, veio falar um pouquinho sobre o trabalho da entidade, que fez agora em outubro deste ano 30 anos já de atividades em Blumenau. Foi o primeiro CVV de Santa Catarina, é um Centro Valorização da Vida, que trabalha nessa questão da prevenção do suicídio. O TVL Comunidade está ficando por aqui. Muito obrigado a você pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação aqui, a programação da TVL. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.